Eu gostaria de compartilhar com vocês Lucas capítulo 5, versículos de 27 a 32. Que igreja linda! Lucas capítulo 5, os versículos de 27 até o 32. Eu queria chamar ou dar o tema de lições sobre o chamado de Levi. Vocês que estão em pé, tem lugar aqui, quiserem. Não tenha medo, eu não mordo vocês. Lucas, capítulo 5, os versículos de 27 a 32, nós lemos assim. Passando estes eventos, saindo Jesus encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e convocou: segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa. E uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes ponderou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Amém? Vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta neste capítulo. E logo quando a gente começa a ler o texto, a gente se depara que, passando estes eventos, ou algumas outras Bíblias você vai encontrar lá depois disso. E isso, logicamente, nos direciona a olhar um pouquinho para trás. Nos direciona, por exemplo, a olhar para o início do capítulo 5, que começa ali com uma pesca maravilhosa. Na verdade, Jesus pede para ele utilizar o barco de Pedro, porque ele estava ali num lugar privilegiado, né? Era possível ali ele ter porque aquele lago, aquele mar, não era um mar exatamente, era um lago, né? E ele é rodeado por montanha, por uma serra, vamos dizer assim, e isso facilitava o som, né? As pessoas podiam ouvir melhor. Então Jesus toma um pouquinho o barco, fica ali se equilibrando e ao mesmo tempo ensinando. Eu não consigo imaginar uma outra forma senão Jesus ali naquele barco, que de alguma forma talvez estivesse, não sei se estava boiando ou não, mas ele se coloca ali de pé e ensina aquele povo. E depois de ensinar aquela gente toda, ele pede para que Pedro estique um pouquinho para o fundo, e ali Jesus manda que ele lance a rede, e ali acontece uma pesca maravilhosa. Pedro diz assim: não, Deus, mas Jesus, a gente já jogou, a gente já pescou a noite toda, não deu nada, não deu peixe, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E aí nós temos ali o que nós conhecemos como a pesca maravilhosa. E foi dentro desse contexto que Jesus então chama o apóstolo Pedro para que ele seja pescador de homens. E junto com eles, né, vem então o seu irmão André, Tiago e João, que também eram pescadores. Muito provavelmente eles tinham talvez uma empresa de pesca, ou eles tinham uma cooperativa ou coisa parecida. É o que dá a entender o texto. Na sequência, esses discípulos, imagino apenas, não é possível identificar, mas acredito que apenas os 4, João, Pedro, Tiago e André, eles começam então a caminhar com Jesus. E aí ele se depara com um leproso, um homem que estava tomado pela lepra.
E aquele homem, então, é curado pelo poder e pela ação de Jesus. Em seguida, eles se deparam com Jesus, está numa casa ensinando, e 4 amigos, então, tentam chegar até Jesus com um paralítico. Eles não conseguem entrar pela porta. Então, eles fazem um buraco no teto e descem aquele paralítico até Jesus, e Jesus, então, cura aquele homem, não apenas cura da sua enfermidade, como também perdoa os seus pecados. E diante dessas narrativas, a admiração dos discípulos foi aumentando. E com isso também, a rivalidade, a inveja, a raiva por parte dos escribas e fariseus também foi aumentando. E aí, Jesus então vai passar a dar uma outra lição, tanto para os discípulos como para os escribas. Ele vai um pouquinho à frente e se depara com um homem que era publicano, cobrador de impostos. O seu nome era Levi. E aí, me parece que nós temos a primeira lição desse texto, que é Jesus ensinando que Deus não faz acepção de pessoas. Que é Jesus ensinando que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o seu coração, como está lá em 1 Samuel 16, versículo 7. E Jesus viu então Levi, um publicano que estava sentado na coletoria, uma espécie de pedágio, vamos assim dizer, onde as pessoas faziam lá os seus pagamentos de impostos. Possivelmente era até um caminho de uma estrada, talvez o pagamento de ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços. Não sei, pode ser isso também. Abrindo um parêntese, imposto, minha gente, não é de tudo ruim. Se o imposto for bem usado, ele consegue beneficiar muitas pessoas. Então, a ideia de imposto é boa. O ruim é o que se faziam com os impostos. Os publicanos compravam o direito de receber impostos. E por isso muitos deles eram desonestos naquilo que faziam. Então Jesus viu Levi, que era um publicano, que estava sentado naquela coletoria. Levi também era conhecido como Mateus. Nós vemos essa narrativa nos 3 evangelhos. Em Lucas, que nós vimos agora, em Marcos e em Mateus. Provavelmente esse nome Levi era o nome de família de Levi. Quando você lê a narrativa de Mateus, próprio Mateus se identifica como este Levi, como Mateus, cobrador de impostos. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos a serviço de Herodes e de Roma. Em geral, eram homens desonestos, maldosos e gananciosos que se enriqueciam às custas da opressão do seu próprio povo. Eram considerados como traidores, desprezados pelos judeus. Tem uma música do Guilherme Kerr, na verdade o Guilherme Kerr fez uma cantata dos discípulos, e ele descreve o publicano Mateus assim: falso irmão, dinheiro na mão, cobrando os impostos, taxando os judeus, traindo a nação. Então, era assim que um publicano era visto pela sua sociedade, pelos judeus, como um traidor. E eu creio que os publicanos tinham total consciência dos seus erros. Eu imagino até que muitos deles diziam o seguinte: bom, não importa o desprezo, não importa como eles me veem, o que importa é dinheiro no bolso. Talvez muitos deles falassem assim. Em Mateus capítulo 18, versículo 17, os publicanos eram comparados a alguém que se recusava a ouvir e aceitar que estava em pecado. Diz lá que se alguém se recusa ao arrependimento,
Este alguém deveria ser considerado como um pecador, como um publicano. E o pior pecado que um ser humano pode cometer é exatamente aquele que tem a ciência do seu pecado, mas se recusa a reconhecer, se recusa a se arrepender da sua iniquidade. No entanto, embora a fama dos publicanos estivesse na lama, as narrativas que nós encontramos no Novo Testamento destacam que muitos desses homens, eles desejavam não continuar nos seus erros. Muitos desses homens não estavam contentes por estar à margem da sociedade. E se nós lermos alguns textos, nós vamos observar esse descontentamento. Nós vamos observar que estes homens também procuravam, de alguma forma, estar ou andar nos caminhos do Senhor. De alguma forma, eles queriam ser aceitos pelas pessoas. Em Lucas capítulo 3, versículos 12 e 13, por exemplo, você vai observar que alguns publicanos, eles se deslocavam até o deserto para ouvir um cara que tinha uma mensagem super agressiva, se assim posso dizer. Era o João Batista. O João Batista que dizia assim: arrependam-se, raça de víboras. Ele era o cara que fazia as mensagens mais duras e difíceis. E aqueles homens publicanos iam, se deslocavam até o deserto e perguntavam assim: o que a gente deve fazer? E aí, João Batista dizia o seguinte: não cobrem mais do que o estipulado. É interessante que ele não pede para que os publicanos deixem o seu trabalho, mas para que eles fossem honestos com aquilo que faziam. Lá em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, nós temos uma parábola também, em que o fariseu era comparado com um publicano. Ambos subiram ao templo para orar. Enquanto o fariseu se orgulhava de si mesmo, aquele publicano olhava para o chão, batia no seu peito e dizia assim: ó Deus, tem pena de mim, que eu sou um pecador. E aí você vai um pouquinho mais para Lucas 19, e você encontra Zaqueu, que também era um publicano. Ele era de baixa estatura, mas ele tinha um interesse no seu coração. Muito provavelmente, as pessoas não davam abertura para ele, afinal ele era um cara desprezado pela sociedade. Então, ele sobe numa árvore e tenta enxergar Jesus. E aí, ele foi contemplado. Ele hospeda Jesus em sua casa. Ele não apenas hospeda, como também recebe Jesus em sua vida, recebe Jesus em sua casa, se converte, dispõe os seus bens, tem uma evidência de mudança de atitude. E aí, Jesus declara que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí, olhando esses textos, eu chego à conclusão que estes homens e as suas famílias tinham a necessidade de pertencer a alguém, de pertencer ao seu povo. Eles tinham a necessidade de Deus nos seus corações. Eles tinham a necessidade, talvez muitos deles, não estou falando de todos, de se desvencilhar dos seus pecados. Talvez muitos deles estivessem cansados das riquezas ilícitas, do desprezo que eles recebiam. Talvez eles tinham uma grande necessidade, e os textos mostram isso, de se aproximar de Deus. E com isso, nós extraímos a primeira lição desse texto. Deus não faz acepção de pessoas. É possível que os discípulos de Jesus, que acompanhavam Jesus, teriam dito o seguinte no seu coração: mestre, um publicano não, ele não serve para ser discípulo.
É possível que eles tenham dito isso, porque quando Jesus traz uma lição, ele não tem apenas como alvo ensinar os escribas e fariseus que ele não fazia acepção de pessoas. Notem que lá no capítulo 5, lá nos primeiros versículos, quando ele chama Pedro, ele está dizendo assim: venha, me siga, que eu quero fazer de vocês pescadores de homens. E é possível que Pedro, na sua experiência de pescaria, porque os pescadores às vezes pegam os peixes que não servem e jogam de volta para o mar. É possível que Pedro pensaria isso. Não, esse não. Esse não é um homem que possa compor o grupo que vai seguir a Jesus. Mas Jesus estava olhando para aquele homem e dizendo: esse é o cara. É ele que eu quero me seguindo. É ele que eu quero ensinar alguns princípios. E aí, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive. Deus, Ele pode, claro, trabalhar na vida de qualquer pessoa. Por isso, não duvide do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, seja quem ela for. Não duvide do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu não sei se alguns de vocês conhecem o Richard. O Richard foi um adolescente de 13 anos. Pensa um minutinho. Deixa eu explicar a história. Quando eu estava chegando em Cubatão, há bastantes anos atrás, há muitos anos atrás, eu estava conhecendo a igreja e uma moça, membro da igreja, me apresentou o seu namorado. E o seu namorado não era cristão. Falei, bom, então, fazer o quê, né? Vamos lá. Fui lá ajudar e tentar evangelizar aquele cara. E então, uma tarde de domingo, eu peguei aquele livreto, O que Jesus deseja que você faça, e fui até a casa dele. Na casa dele estava o Richard. E o Richard, então, participou daquele momento ali. E no culto da noite, o Richard apareceu lá. E aí a gente fez o apelo e o Richard se converteu. Eu até me lembro do jeito que ele se converteu. A gente tirava muito sarro dele, que ele fez como se fosse agarrar uma bola. E ele foi com todo entusiasmo e levantou a mão. Qual foi a minha atitude pessoal naquele momento? Foi dizer assim: esse garoto é fogo de palha. E esta é uma das histórias que eu tenho orgulho de ter vergonha de contar. É assim. Sabe por quê? Eu tenho vergonha de contar porque eu não acreditei. Mas eu também tenho orgulho de contar porque Deus foi glorificado na vida desse rapaz. E esse menino começou a vir para a igreja. Na semana seguinte, ele veio para a igreja de bermuda. E uma mulher pouco sensata olhou para aquele menino e disse assim: menino, o que você está fazendo aqui na igreja de bermuda? Como tem gente com falta de bom senso, né? Menino, o que você está fazendo com essa igreja de bermuda? E aí ele volta correndo para casa, coloca uma calça comprida e volta para a igreja. E aí ele continua. E eu louvo a Deus pela vida dele. Hoje, ele é pastor na Igreja Batista de Vila Ema, está fazendo um trabalho excelente ali. Mas lá atrás, ele disse assim: esse cara não vai para frente. Criado com os avós, não é preconceito, mas criado com os avós. Seu avô, não por isso, porque o seu avô tinha um bar. Ele tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor trabalhou na vida daquele menino. Portanto, não duvide do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não duvide do que Deus pode fazer na vida de um adolescente que não tem referência saudável de caráter na vida dele. Não duvide na vida de um ex-presidiário. Não duvide do que Deus pode fazer de um morador de rua. Não duvide do que Deus pode fazer com aquela pessoa com a qual você não vai com a cara.
ou de alguma forma, se a pessoa te prejudicou, não duvide do que Deus pode fazer nessas pessoas. Muitas vezes nós somos como, nós entramos de bicão, né? Vamos dizer assim, e achamos que fazemos parte da Trindade, achamos que somos a quarta pessoa da Trindade, vamos lá, assim, intrometidamente, e dizemos assim, não, esse não tem potencial para servir a Deus, esse não tem potencial para servir a Deus, mas quem somos nós? Porque nós não enxergamos o que Deus enxerga no coração das pessoas. Então, a primeira lição é essa, não duvide daquilo que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa. A nós cabe sermos os instrumentos de reconciliação das pessoas com Cristo. Tão somente isso. O que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, é com o Senhor, não é com você. Segundo lugar, a decisão de Levi seguir a Jesus também destacam 2 exemplos importantes. A primeira, pela decisão de deixar tudo e seguir a Cristo. Sabe o que é agravante na vida de Levi? É que os pescadores, eles deixaram aquele empreendimento de pesca, mas eles eram pescadores. Eles tinham conhecimento e eles não dependiam de outras pessoas para voltar ao seu trabalho. E tanto é que eles voltaram por alguns momentos. Quando Jesus morreu e depois ressuscitou, uma tristeza enorme tomou o coração daquela gente, daqueles homens. E aí Pedro, que liderava aquele grupo, disse assim, olha, eu vou pescar. E os outros discípulos disseram, não, nós vamos também. Mas Levi, ele não tinha a possibilidade de voltar para o seu trabalho. Até porque, se você observar no versículo 28, diz que ele abandonou tudo. E a ideia aqui do texto é que, de fato, ele deixou a coletoria ali e foi fazer aquilo que Jesus lhe chamou, seguiu a Jesus. Foi uma decisão radical. Nós não sabemos se ele era um publicano desonesto, talvez ele cobrasse impostos de maneira justa. Ele era um funcionário público e talvez um funcionário público justo. Aliás, me permita um pedido de desculpa aqui. Há alguns anos atrás eu me sinto à vontade de criticar funcionário público, porque eu sou um funcionário público. Mas a grande verdade é que eu convivo com vários funcionários públicos e olha, eu sei o quanto essa gente trabalha, viu gente? De verdade, não é piada não. E 80% dos nossos funcionários públicos trabalham pra caramba. Os professores, muitos deles, quantos eu já vi, que às vezes tiram dinheiro do seu bolso para fazer alguma coisa. Eles fazem mais do que o ensino, muitas vezes aconselham crianças e adolescentes. Eu já vi funcionário público tirar do seu bolso para comprar equipamento para fazer as coisas funcionarem. Você vai numa delegacia, não tem equipamento que ajude aqueles caras a trabalharem. E delegacia é um lugar que ninguém está contente, não é verdade? Delegacia, ninguém está contente. A vítima não está contente, o réu menos ainda, e o delegado também não está lá contente. Que caramba que você vem fazer aqui? Então, só abrir um parênteses aqui, porque eu precisava desfazer alguma coisa que ficou lá atrás, né? Funcionário público é gente boa, é gente que faz também. Voltando aqui, talvez, e eu estou falando isso porque eu criei um preconceito com relação aos publicanos, mas os publicanos também eram gente como a gente. Tinham desejo de buscar ao Senhor, tinham desejo de pertencer a um povo, tinham desejo de expressar a sua fé de alguma maneira, precisavam de arrependimento, como nós também precisamos. Levi estava deixando o seu trabalho para seguir a Jesus, essa foi a experiência dele. No entanto, é difícil saber quais os critérios que Deus tem quando Ele nos chama. Quando Ele nos chama, seja para uma tarefa, seja para algo muito específico,
Deus nos chama e Ele tem os seus critérios. O critério de Jesus aqui foi siga-me, e Ele deixou tudo. Então, seja como for, às vezes nós seremos convidados a abrir mão de algo para atender e para servir ao Senhor. Levi apresentou-se a Deus como um sacrifício, vamos dizer assim. Ele deu um tributo, e o seu tributo talvez tenha sido a sua companhia integral com o Senhor Jesus. Às vezes eu fico perguntando para mim, do que eu tenho que abrir mão para atender e dar continuidade ao ministério que Deus tem me permitido exercer? Eu faço essas perguntas muitas vezes. Faço essa pergunta projetando para o futuro, faço essa pergunta olhando para o presente. E eu queria convidar você a fazer essa pergunta também. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que abrir mão para seguir a Jesus? E aí a gente não está falando só de emprego, a gente está falando de emprego. A gente está falando de deixar tudo ou coisas parecidas. Às vezes a gente tem que deixar algumas coisas que estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão dura, difícil, para a gente continuar seguindo ao Senhor. Levi tomou essa decisão. Eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar. Em segundo lugar, Levi também deu um exemplo de estratégia, de como podemos ser instrumentos para alcançar outras pessoas. Levi ofereceu um grande banquete. Ele não saiu de mansinho, às escondidas. Ele abriu a sua casa, convidou o seu círculo de amigos e apresentou Jesus para aquelas pessoas. Essa é uma das estratégias simples e bíblicas para nós alcançarmos as pessoas. Somos instrumentos de Deus. Sabia que você é um instrumento de Deus? Eu gosto dessa expressão. Sabe por quê? Quando a gente pensa em instrumento, a gente pensa, esse instrumento, ele não tem valor algum se ele estiver ali jogado na prateleira, se ele estiver ali sem uso. Mas se ele está nas mãos de alguém que saiba usar, então ele vai fazer grande diferença na vida de outras pessoas, e vai fazer grande diferença para se fazer alguma coisa. Então, você e eu somos um instrumento do Senhor. E quando a gente fala de célula na igreja, eu sei que talvez você já deve estar até careca de saber disso, mas essa é a nossa estratégia como igreja, que nós escolhemos para ser igreja. E é por isso que nós temos que dar valor às nossas células. É por isso que a gente tem que pensar o quanto elas são importantes, tanto para a vida da igreja, quanto para a vida da nossa cidade. E eu falo da cidade, não é com aquela visão mega, vamos dizer assim, mas aquela visão de alcançar as pessoas, alcançar o seu vizinho, alcançar aquela pessoa que é seu parente querido. E aí, nós temos na vida de Levi o exemplo de alguém que vai lá e diz, talvez ele nem tivesse exatamente essa intenção, talvez ele dissesse assim, eu vou me despedir, vou dar um banquete, vou dar um churrasco. E aí vai Jesus e conversa com aquela gente toda. Que bênção, não é? Terceiro lugar, Jesus se aproxima dos pecadores, e essa aproximação também tem duplo objetivo. O primeiro objetivo é de curar os que estão doentes por causa do pecado. O segundo é convidar os pecadores ao arrependimento. Os fariseus e escribas perguntaram assim, por que vocês comem com os publicanos e com os pecadores? E aí Jesus responde de uma maneira irônica, né? Ele diz assim, porque os que têm saúde não precisam de médicos. E foi uma resposta irônica mesmo. É como se ele dissesse assim, já que vocês se acham sadios, eu estou aqui me reunindo com estes pecadores para curá-los dos seus pecados. Gente, o pecado também é uma doença. Capítulo 5 ilustra muito bem os estragos que o pecado faz e o que Jesus é capaz de fazer com os pecadores.
texto que nós temos aqui, no capítulo 5, diz que um homem foi curado da lepra. 5, versículo 12 em diante, nós encontramos Jesus curando um homem, e o texto diz ali que ele estava tomado de lepra. A lepra já estava tomando conta do seu corpo. O pecado é como a lepra, ela começa pequena, mas vai tomando conta do corpo todo. A lepra era algo tão sério que os leprosos eram descartados, literalmente, num vale de leprosos. E a Bíblia diz que Jesus curou aquele homem que estava tomado pela lepra. Pecado também é uma paralisia, porque o outro texto, versículos de 17 em diante, diz que um paralítico foi até Jesus, ou melhor, foi levado até Jesus. E a paralisia rouba os nossos movimentos. Ela vai tomando conta do corpo todo também. E Jesus não apenas curou a enfermidade física daquele homem, como também perdoou os seus pecados. Então, Jesus realmente ele é o remédio para o nosso pecado. Ele é o remédio para curar os pecadores. E eu abro aqui um parênteses para dizer que eu não gosto de chamar pecado de doença sem dar uma explicação. Eu creio que o pecado, em um primeiro momento, não é uma doença. Pecado é uma escolha que fazemos, é rebelião contra Deus. Pecado é dar lugar à tendência pecaminosa que nós temos. Então, nesse sentido, não é doença. Mas, no entanto, quando o pecado se torna uma prática na nossa vida, muitas vezes gera um vício ou uma doença que requer, muitas vezes, ajuda extra para nós vencermos o pecado. O pecado muitas vezes se torna mesmo uma doença na vida da gente. A ansiedade, por exemplo, é um pecado que se torna muitas vezes uma doença, que vai tomando conta da gente e a gente não consegue vencer, daí a pouco estamos lá no psiquiatra ou coisa parecida. A Bíblia nos diz lá em Tiago 5,16, assim: confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Eu já ouvi muita gente dizer assim: não, eu não conto meu pecado para ninguém. Por quê? Porque eu tive uma má experiência. A pessoa pegou o meu erro e saiu falando para todo mundo. E a minha resposta para essas pessoas é a seguinte: vamos lá no texto de novo. E o que o texto diz? Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. O que eu quero dizer com isso é que se a sua experiência foi ruim, não significa que a palavra de Deus deva ser descartada na sua experiência. É importante que você dê valor à palavra do Senhor e tente aplicá-la na sua vida de outra maneira. Tente aplicar na sua vida procurando outra pessoa, talvez, e dando uma chance para que a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo haja na sua vida. Então, essa é a orientação que nós temos com relação ao pecado. Jesus é o médico que cura os pecadores. Os publicanos nos ensinam nas entrelinhas das suas experiências a importância de ir a Jesus, na condição que a gente está, aproximando-se dele e dizendo assim: Deus, tem misericórdia de mim. É assim que a gente precisa ir até Jesus. Eu estava tentando, eu sou péssimo em música, né? Estava tentando lembrar de uma música que o pessoal canta aqui, que a gente vai
até Deus como está, mas Ele não nos deixa como estamos. Aí falei para a Nilza falou, nunca ouvi isso. Então eu quero dizer que esse princípio serve, sendo música ou não sendo música, ou seja, vai até Ele, mas Ele não te deixa como você está, Ele transforma a sua vida, tá bom? Jesus chama os pecadores ao arrependimento. E aí, o legal é que o fato de Jesus se aproximar dos publicanos e pecadores não tem o sentido de que Ele apoia os erros das pessoas. Deus não faz carinho na cabeça dos pecadores. Deus não apoia os nossos pecados, mas lá em 2 Pedro 3,9, nós lemos assim, que Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E, gente, arrependimento significa mudar o pensamento. Arrependimento significa virar-se ou voltar-se. Arrependimento é mudança de atitude do homem para com Deus e na sua maneira de viver. Arrependimento é fruto da consciência de pecado que me leva a mudar de atitude. Eu tenho me surpreendido, eu tenho conduzido uma classe com a maioria de juniores, e eu tenho me surpreendido, sabe com o quê? Com a consciência de pecado que as nossas crianças têm. Gente, isso me faz vibrar, sabe? Quando eu ouço uma criança dizendo assim, olha, eu fiz isso de errado, estava errado, Deus não se agradou disso. Eu faço festa, não pelo pecado, mas porque eu vejo naquele coraçãozinho ali, um coração que tem consciência de pecado. E olha, gente, arrependimento é consciência de pecado que me leva a mudar de atitude. Ah, cara, então não adianta você só ter consciência. Não adianta você dizer assim, eu sei que estou errado, mas... Já falou isso? Eu sei que estou errado, mas... Eu sei que... me perdoe, mas... E aí, não adianta ter consciência. A gente precisa ter a consciência e mudar de atitude. Está lembrado que eu falei lá um pouquinho atrás, que os publicanos tinham consciência dos seus erros, e muitos deles permaneciam nessa consciência. Outros não, mas outros sim. Então, não basta ter a consciência do pecado, ou a consciência de que você é pecador, é preciso dar uma resposta com mudanças de atitude em relação ao pecado. O que João Batista disse lá em Lucas 3? Os publicanos vão lá e falam, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que cobrar aquilo que é justo. Os soldados iam lá e perguntavam, o que a gente tem que fazer? Não aceitem propina. Há um outro texto que está em Efésios 4, versículos de 24 a 32, eu vou ler apenas um resumo, que diz assim, olha a definição de arrependimento. O que é isso? Na prática, diz assim, revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes de verdade. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade. Acalmem a raiva que está em seus corações. Não deem lugar ao diabo. Aquele que rouba ou roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe para o seu sustento e para que tenha o que repartir com outras pessoas. Não saia da boca de vocês palavras que causem destruição, mas somente palavras de edificação. Não entristeçam o espírito, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia,
sejam eliminadas do meio de vocês. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros. Está vendo? Arrependimento é a ideia de que você está fazendo exatamente o contrário do que você fazia. Está tomando um caminho certo. Enfim, não basta ter consciência do erro. Tem que mudar. Isso é que é arrependimento. Cristianismo sem arrependimento é capenga. O verdadeiro cristianismo não sobreviverá sem arrependimento. Você está fazendo algum cambalacho? Então tem que fazer o que é honesto. Fazer o certo, infelizmente, é prejuízo na certa, muitas vezes. Mas ainda que doa, vale a pena fazer o que é certo. Vocês estão lembrados do José do Egito? Não estão lembrados porque não estava lá, mas vocês leram na história, não é? Então, o José do Egito estava lá na casa de Potifar, era um escravo, e a esposa do Potifar dava em cima do José. E aí, qual foi a resposta de José? Ele disse assim: olha, como é que eu poderia cometer algo tão perverso contra o meu patrão, o Potifar? E como eu poderia pecar contra Deus? Está lá em Gênesis 39, versículo 9. Fazer o que é certo dói. Foram 7 ou 14 anos, não me lembro mais agora, que José ficou preso lá no Egito por conta dessa decisão. Então, meus irmãos, o arrependimento é algo que precisa fazer parte, não apenas das pessoas que precisam aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, mas o arrependimento precisa fazer parte dos crentes no Senhor Jesus Cristo, que estão andando de maneira incorreta, que estão agindo de maneira que não agrada ao Senhor. Em resumo, esse texto nos ensina, então, algumas verdades tão simples, mas que nós precisamos levar em consideração nas nossas vidas. Primeiro, utilize o princípio da boa-fé. Ainda que se prove o contrário, creia no que Jesus pode fazer na vida de qualquer pessoa. Eu aprendi com a minha mãe, na verdade, a minha tia tinha uma filha que dava muito trabalho. E eu sempre ouvia minha mãe dizendo o seguinte: Iracema, ela ainda vai te dar muita alegria. E essa minha prima era tão agradecida à minha mãe, porque de fato ela não só deu alegria à sua mãe, mas ela sabia que a minha mãe acreditava nela. Eu aprendi isso com a minha mãe, o quanto é importante a gente tentar, se esforçar, de acreditar naquilo que as pessoas podem ser, que elas podem ser transformadas pela ação do Senhor nas suas vidas. Segundo lugar, não será difícil que você tenha que abrir mão de coisas preciosas para seguir a Jesus. Nós falamos aqui sobre a importância do discipulado. Ser discípulo de Jesus é segui-lo num aprendizado constante. Estava conversando hoje com a criançada lá em cima, estava dizendo que o batismo não é o fim, o batismo é apenas uma parte, um ato de obediência a Deus. E enquanto nós, depois de nós nos batizarmos, nós permanecemos a aprender, como diz a palavra, ensinando-os a observar todas as coisas que Jesus mandou. Então, muito provavelmente, você terá que abrir mão de algumas coisas na sua vida, na sua caminhada com o Senhor. Algum tempo atrás, um jovem veio me procurar e ele disse o seguinte: pastor,
Meu trabalho tem me obrigado a fazer algumas coisas que contrariam os meus princípios, e eu vou pedir a conta. O que o senhor acha? Eu olhei para aquele jovem e com muita dor no coração disse: é isso mesmo, cara. Você vai ter que pedir a conta. E aquele jovem pediu a conta. E aqui eu abro um parênteses para dizer, olha, as moças aí, a gente fica sempre torcendo, né? Quando eu olhei assim, a gente já logo assim, poxa, esse cara é um cara bom para namorar uma das meninas da nossa igreja, né? Cara é bom. Pena que ele vai ficar desempregado, mas... eu só falo isso no meu coração, tá? Eu só tenho umas torcidas assim, aqui na minha mente, né, Jadson? Eu tenho essas torcidas assim no meu coração. Mas sabe, minha gente, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E aquele jovem pediu mesmo a conta. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja dizendo para você o que você tem que fazer. E vai ter que ter coragem para isso. Abrir mão para continuar seguindo ao Senhor Jesus. Esse texto também nos ensina sobre arrependimento, como já foi falado. Talvez essa seja uma das atitudes mais duras que a palavra de Deus proponha para a nossa vida. Não é muito confortável se arrepender. É mais fácil falar de arrependimento. Mas propor arrependimento e aceitar a ideia de que eu tenho que me arrepender, isso é duro. Mas é isso que a palavra de Deus nos chama. Eu quero terminar, eu sei que o texto está distante, mas lá em 2 Crônicas, capítulo 33, conta a história de um rei, o rei Manassés. O rei Manassés, diz a narrativa lá, que ele fez coisas, todas as coisas que ele fez, abominavam ao Senhor. Ele ergueu altares para outros deuses. Ele ofereceu como sacrifício crianças a outros deuses. E Deus olhou para aquilo e falou: não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele levanta o rei da Assíria. O rei da Assíria então captura Manassés. A narrativa diz que eles colocaram um gancho no seu nariz. E ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia. E lá na Babilônia então, ele cai em si, se arrepende do seu pecado, ora ao Senhor, e Deus então restaura o seu reinado. E ele é trazido de volta para a sua terra, para reinar novamente. Mas sabe o que é que a gente vê naquele texto? É que Manassés, no seu novo reinado, restaurado, ele tem que ir até os altares que ele levantou, para derrubar aqueles altares, porque Deus estava consertando a vida dele. A minha pergunta para você hoje é: quais são os altares que Deus quer que você derrube da sua vida? Quais foram os erros que você cometeu, que você precisa voltar para consertar? É duro ouvir isso, né? Mas é essa a palavra do Senhor Jesus para nós hoje. Porque Jesus deixa bem claro aqui: eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Meu irmão, minha irmã, por mais duro que seja essa palavra, Deus quer consertar a sua vida. Mas os altares que foram construídos por você precisam ser derrubados.
E não vai ser Deus que vai vir com a marreta dele, não. Ele vai te dar uma marretinha na mão e você vai lá derrubar aquilo que você fez. Essa é a ideia do arrependimento. E eu gostaria muito de orar por você nessa hora. A Bíblia também nos fala que Jesus, ou melhor, que Deus deseja que todos venham ao arrependimento. Por isso, se você entrou aqui, ou se você tem participado conosco tantas vezes, mas ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, essa palavra também se aplica a você. Da importância de você receber Jesus na sua vida, de você reconhecer que você é pecador. E como disse no teor da mensagem, no decorrer da mensagem, não basta você reconhecer, você precisa dar passos nessa direção. E uma das maneiras que a gente orienta para que uma pessoa possa receber a Jesus é de fazer aquela oração que talvez você já tenha ouvido tantas vezes, mas ainda não fez. É a oração que você diz: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Então, por favor, perdoa os meus pecados. Entra na minha vida. E muda. Dá uma nova direção. Então, se você, nesta noite, tem ouvido essa palavra e ainda não fez uma decisão a Jesus, eu quero convidar a fazer essa oração. Mas eu também quero orar com a igreja agora do Senhor Jesus. Talvez você tenha alguma coisa para colocar agora no altar do Senhor. Talvez você tenha algum altar que precisa ser derrubado. Talvez você precisa se arrepender de alguma coisa. E duro é ouvir essa palavra. Mas se você tem algo aqui, nesta hora, se o Senhor tem falado ao seu coração, se o Espírito Santo de Deus tem ministrado na sua vida nessa hora, eu quero convidar você para se deslocar do seu lugar. E nós vamos orar por você. Nós não vamos perguntar o que você precisa derrubar. Nós não vamos perguntar o que você precisa exatamente fazer. Mas com isso você vai estar dizendo o seguinte: eu concordo. E com isso você está dizendo assim: igreja, por favor, ora por mim, porque eu preciso derrubar isso. Eu preciso deixar isso. Vamos lá?